O religioso, ele chegou para mim e me questionou, dizendo que eu julgo as pessoas que estão na igreja de que não vão para o céu, não estão servindo a Deus. Eu disse, eu não faço esse juízo dessa forma. Agora, eu disse para ele, você diz que eu julgo as pessoas que estão na igreja de que não estão servindo a Deus, não vão para o céu. Eu não digo isso. Agora, vocês, dentro das igrejas, vocês julgam, condenam, dizendo que as pessoas que não estão nas igrejas não vão para o céu. Porque o líder de vocês, o soberano entre vocês, os líderes que vocês seguem, eles que pregam isso, de que quem não está nas igrejas não é de Deus. Eu não digo que quem está na igreja não vai para o céu. O que eu digo é que o caminho para o céu não é igrejas nenhuma. O caminho com Deus, a vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja. É isso que eu prego. Não é na igreja que você encontra Deus. Igreja é instituição. Porque é muito importante fazer essa observação. Quando você falar de igreja, entenda que igreja você está falando. Quando você fala de igreja, casa de Deus, você está falando de quem? Da pessoa que está em Cristo ou das igrejas, instituições que vocês estão dentro delas? Esse é o importante a se observar. Então, as pessoas que estão dentro das igrejas, instituições, julgam as pessoas que estão fora, que não são de Deus, que não são salvas, que são do mundo. É assim ou não é? Não, eu pergunto, eu estou aqui inventando alguma coisa? Eu estou aqui falando alguma mentira? As pessoas que estão dentro das igrejas, principalmente evangélicas, os religiosos evangélicos, eles se julgam de Deus porque estão dentro da igreja. E ele diz que do mundo é aqueles que não são de igreja. É isso ou não é? É isso ou não é que os líderes de vocês, das igrejas de vocês, pregam? Que quem não está na igreja não é de Deus, não é salvo. Porque só pode encontrar Deus, ter a Deus, servir a Deus, ter comunicação com Deus, ter comunhão com Deus se estiver na igreja. É isso ou não é que os líderes das igrejas pregam? Agora, eu não digo que quem está na igreja não vai para o céu. O que eu prego é a verdade. Que o caminho para o céu não é nenhuma igreja. Que a vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja. Agora, vamos analisar quem está na verdade. Não é quem é a verdade. Vamos analisar quem está na verdade. Quando eu digo para você, quando eu prego aqui para vocês que sempre escutam, assistem os vídeos de instruções desse que fala com vocês, irmão Wellington Ramos. Quando eu digo para vocês que todos que estão vivendo dentro de religião, sendo guiado, dirigido, praticando, sendo devoto aos princípios, aos valores, à vida da formalidade religiosa, estão perdidos de Deus. Quando eu digo isso, eu digo porque a palavra me autoriza. A palavra de Deus me dá autoridade para eu dizer isso. Eu faço juízo com conhecimento daquilo que eu estou falando. Porque o caminho, a vida, a comunhão com Deus não é sendo devoto, praticante, estando dentro de nenhuma igreja. Essa é a verdade que vocês precisam ouvir e crer enquanto há tempo para se converter da mentira. Vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja. Ser de Deus não é por estar dentro de nenhuma igreja. Buscar a Deus não é por meio, não é dentro de nenhuma igreja. É isso que eu prego. Que condena o que vocês estão sendo ensinados. O que eu prego é a verdade. Que condena a mentira que vocês estão sendo formados, estão vivendo e pregando. E julgando as pessoas por a base dos princípios e valores das suas igrejas. Porque o caminho para Deus, a vida com Deus, buscar a Deus e estar em Deus, não é por meio de nenhuma igreja, não é por meio de nenhuma religião, não é dentro de igreja, não é por meio de igreja, não é por vida de devoção à igreja, a instituição nenhuma.
não é estando escravizado com tarefa, obrigação, compromisso, serviço, responsabilidade, atividade de culto, sacrifício religioso, dentro de nenhuma igreja. Isso não é vida com Deus. Isso é escravidão, é prisão na mentira do diabo. Então a pessoa chegou para mim para dizer que eu julgo as pessoas, dizendo que quem está na igreja não vai para o céu, não é de Deus. Eu não julgo dessa forma. O que eu falo é que ser de Deus não é estar dentro de igreja. Vida com Deus não é por meio de igreja. Aquele que está pensando que vai encontrar Deus porque está numa igreja, esse está perdido. Eu digo e provo. Porque o encontro com Deus não é por meio de igreja, é por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o meio, Ele é o acesso para o homem chegar a Deus, ter vida com Deus, estar em Deus. Não é nenhuma igreja, por meio de nenhuma prática religiosa, de igrejas nenhuma. É por Cristo, por fé na palavra do Evangelho. Eu estou errado? Eu estou errado nisso que eu estou aqui expondo? Eu estou errado quando eu digo que ninguém pode buscar a Deus, vai encontrar Deus dentro da igreja? Eu estou errado quando digo que igreja não é casa de Deus, que para ser de Deus não é preciso estar numa igreja, que não é dentro de igreja, por meio de igreja, que adoramos a Deus, que não buscamos a Deus em igreja. Eu estou errado quando digo isso? Eu estou errado? Se eu estou errado, me mostra onde Cristo ensinou. Se eu estou errado, me mostra onde a Bíblia nos ensina, ir para alguma igreja. Me mostre onde Jesus ensinou alguma igreja, casa de Deus, como vocês são ensinados e pregam essa mentira. Se eu estou errado, me mostre onde Jesus orientou alguém ir para algum lugar para adorar a Deus, ou em monte ou em templo. Me mostre. Se eu estou errado, me mostre que Jesus ensinou alguém que ser de Deus é estar dentro de alguma igreja. Me mostre isso. Aonde Jesus ensinou isso? Se você me mostrar Jesus ensinando isso, eu reconheço que eu estou errado no que eu prego. Agora, se você não me convencer mostrando Jesus ensinando isso, você tem que admitir que você está no erro. Se converta, seja humilde, aceite a verdade, se converta dessa mentira de que você é ensinado, de que é de Deus dentro de uma igreja. Tem que adorar a Deus, buscar a Deus em casa de Deus, igreja que dizem que é o templo de Deus. Isso tudo é mentira. Jesus não ensinou nada disso. Eu não julgo as pessoas que estão dentro de igreja. Eu prego a verdade, que não é dentro de igreja que se encontra Deus. Não é dentro de igreja que se vive para Deus. Não é por meio de igreja que somos de Deus. É isso que eu prego. Eu estou errado? Eu estou errado nisso que eu prego? Agora, errado está aqueles que julgam as pessoas por não estar dentro de igreja, por não viver a prática da formalidade de igrejas. Errado está vocês que vivem dentro dessas igrejas, vivendo o igrejanismo, que julga as pessoas que são do mundo, que não são de Deus, que estão perdidos porque não estão dentro de igreja. Vocês é que estão errados, porque vocês que estão na mentira, pensando que são de Deus, que estão em Deus, por meio dessas igrejas, por meio dessa vida de devoção e de prática dentro de igreja. É aí que vocês estão errados, pensando que são de Deus. É isso que eu prego. Para você ser de Deus não é por meio de nenhuma igreja. Para você ter comunhão, salvação de Deus, não é por meio de igreja. Para você adorar a Deus, servir a Deus, não é dentro de igreja. Casa de Deus não é nenhuma igreja. Eu falo isso com conhecimento da palavra. Eu não falo por aquilo que eu vivo na minha religião, porque eu não vivo dentro de religião. Eu não sou produto de religião. Eu sou discípulo de Cristo. Eu vivo guiado, praticante, dirigido pela palavra de Cristo. O lugar onde eu estou alicerçado não é nenhuma igreja ou religião. É Cristo. Em Cristo, na palavra de Cristo. O alicerce é onde eu estou firmado com a minha vida edificada para viver em fé em Deus. Agora vocês que vivem dentro dessa bolha, desse mundo mentiroso de Deus, dentro dessas instituições, esses ambientes chamados igreja, que vocês são ensinados, que é casa de Deus, é onde Deus está, é onde adora a Deus, é onde encontra Deus, é onde serve a Deus, é onde é de Deus. Vocês estão na mentira. Na mentira estão vocês. Pregando mentira, julgando e condenando as pessoas,
está vocês dentro das igrejas. Agora, eu não julgo ninguém pelo que eu entendo, pelo que eu vivo, pelos princípios da religião. Quem julga é a palavra que eu prego. Não sou eu que julgo, é a palavra que eu prego. Porque a palavra que eu prego condena, reprova esse conceito que vocês vivem de igreja. É a palavra que eu prego. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Me mostre aonde Jesus ensinou ou os apóstolos. Aonde Jesus ou os apóstolos ensinaram a alguém de que igreja alguma era a casa de Deus. Aonde tem nas escrituras isso? Aonde tem Paulo orientando alguém a estar na casa de Deus? Quem traz esse ensinamento é o diabo por meio desses líderes que vocês estão seguindo. São fonte das trevas. São fonte de Satanás. Esses líderes que pregam essa doutrina, que pregam esse conceito, que deturpam a verdade do Evangelho. Eu pergunto a vocês, me mostre onde Jesus orientou alguém a ir para alguma igreja ou para algum monte buscar a Deus e adorar a Deus. Me mostrem isso. Onde é que os apóstolos orientaram alguém a ir para a casa de Deus, a não deixar de estar na casa de Deus, a buscar a Deus na casa de Deus, a buscar adorar a Deus na casa de Deus? Me mostrem onde tem isso. Os apóstolos nunca pregaram isso. Vocês estão vivendo essa mentira do diabo pregada por esses homens. Vão aprender de Cristo, vão ser discípulos de Cristo, vão pregar a reta justiça, vão julgar pela palavra, porque não somos nós que julgamos. É a palavra que condena e julga toda a obra das trevas. E quando eu prego a palavra, as trevas vão se aborrecer comigo. Porque eu estou pregando a luz, a verdade. A pessoa vem me criticar, querer me desfazer de mim, querer dizer que eu estou julgando o povo dentro das igrejas que não são de Deus. Não, meu irmão. Eu não estou julgando não, eu estou mostrando a verdade. Eu estou levando a luz, o esclarecimento. Vocês é que estão na mentira, enganados. Pensando que são de Deus, que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, porque o meio, o princípio, a direção para você viver para Deus de fé, servindo, sendo adorador, estando na presença dele, não é por meio de igreja. Me prova aí. Me prova aí se é por meio de igreja. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou esse princípio? Quem te ensinou esse conceito de igreja, casa de Deus? Quem te ensinou essa ideia de que tem que buscar a Deus na casa de Deus, tem que adorar a Deus nas igrejas que diz que é casa de Deus? Quem te orientou, quem te deu esse ensino de que alguma igreja, estrutura, lugar geográfico, lugar físico, é casa de Deus? Quem te ensinou isso? Jesus não, os apóstolos não. Quem ensina isso para vocês são os seus líderes, de quem vocês são discípulos. Não é Jesus. Porque se vocês fossem discípulos de Cristo, não estavam vivendo dentro dessa mentira, no legalismo religioso. Se vocês fossem discípulos de Cristo, não estavam praticando esses anátemas, paganismo, misticismo, esse movimento maldito dentro das igrejas, vivendo esse evangelho anátema. Se vocês fossem de Cristo, se vocês fossem discípulos de Cristo, vocês não estavam defendendo doutrina, nem princípio de valor de igreja. Vocês estavam defendendo a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina nada disso que vocês estão sendo formados, instruídos e vivendo, colocando sua confiança. E vão se decepcionar. Vão se decepcionar. Está pensando que Deus está olhando lá do céu e vendo o povo dele por meio de igreja? Está pensando que Deus olha para o céu, do céu para a terra? Está pensando que Deus está olhando e dizendo, esse é meu, porque está na igreja. Esse é meu, porque é da igreja Assembleia. Esse é meu, porque pratica a obra de igreja. Não, esse é meu, porque é da igreja católica. Não, esse é meu, porque é da igreja de Mórmon. Esse é meu, porque é da igreja adventista, a Congregação Cristã do Brasil. Deus é amor, presbiteriana. Está pensando que é esse o mérito que Deus vai julgar? Quem é dele e quem não é? Quem está na salvação dele e quem não está? Quem está em comunhão com ele e quem não está? Quem está adorando verdadeiramente a ele e quem não está? Está pensando que é por meio de igreja? Por meio de vida religiosa de alguma igreja? Você está enganado, meu amigo. Você está vivendo nesse mundo de mentira, dentro das religiões. Vivendo na mentira. Pensando que está na verdade. Quando Deus olha lá dos céus para a terra, ele vê o povo dele, não é aqueles que estão dentro de igreja, não é aqueles que estão vivendo a vida formal de igreja,
Não é aqueles que estão praticando sacrifício, penitência, flagelo, obrigação de igreja. Quando Deus olha do céu para a terra e para ver os homens, Deus contempla os seus. Não é aqueles que estão dentro de nenhuma religião, seja católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová. Quando Deus olha lá dos céus para a terra, o povo dele que ele contempla são os que estão em Cristo, convertido, arrependido, vivendo com a sua vida devota, consagrada a Cristo pela palavra do Evangelho. Não é quem está dentro de alguma igreja. Vocês que julgam pelo princípio de igreja, Deus julga pela palavra. Amém? Deu para entender aí, meu amigo? Aqui é assim. Aqui você recebe a resposta dentro da sua pergunta. Aqui é a verdade que prevalece. Não é o que eu acho, o meu achismo. Não é o que prega o líder religioso de alguma igreja que eu estou, porque eu não sou de nenhuma igreja. Eu sou igreja de Deus, membro do corpo de Cristo. Alguém diz assim, Wellington, qual é a tua igreja? Primeiro, eu não tenho igreja e nem sou de igreja nenhuma. Eu sou membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. A igreja sou eu que componho esse corpo como membro, com vários outros membros que estão em todos os lugares da terra. Esses são os membros que formam o corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é nenhuma igreja ou instituição. Assembleia, congregação, presbiteriana, adventista, Deus é amor. E não, sai disso. Sai dessa mentira. Sai desse meio. Sai desse entendimento. Sai desse caminho. Conheça a verdade. Seja liberto e passe a andar firmemente, verdadeiramente em Deus e com Deus, pelo único e verdadeiro caminho que Ele estabeleceu para que a gente chegue a Ele. E esse caminho não é nenhuma igreja, nenhuma religião. Esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não manda ninguém procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira para estar dentro delas, como se fosse na presença de Deus. Deus não manda ninguém procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira para estar dentro dela escravizado como se fosse para Deus. O que Deus orienta ao homem é conhecer a verdade, para que seja liberto, estando na verdade. Amém? Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele deseja, Ele quer que todos os homens se salvem. Não é dentro da igreja. É no conhecimento da verdade que é Cristo. O único meio de salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Não é em ritual cerimonial, não é em batismo, não é em dadismo, não é em igreja. Não é dentro de nenhuma coisa dessa que você está ensinado, que ensinaram a você, que você está vivendo e praticando. Não é dentro desses ambientes religiosos que se dizem que é casa de Deus, que ensina o povo que é o meio, o lugar onde o povo vai encontrar Deus e servir a Deus. O caminho para Deus, a vida com Deus, a direção de encontro com Deus, não é por meio de nenhuma religião. Não é por... É em Cristo o caminho que encontramos a Deus, é em Cristo e por Cristo. Não é por meio de nenhuma igreja ou religião. Deus não instruiu ninguém aí para nenhuma igreja. Deus não manda ninguém procurar a igreja ou religião verdadeira. O que Deus quer que você conheça e siga é a verdade. E siga a verdade, estando na verdade. Essa verdade é Jesus. Você precisa buscar o conhecimento da verdade, para estar na verdade, guiado pela verdade que é Jesus. Não é procurar a igreja verdadeira nem religião verdadeira. Quem colocou essa mentira para perturbar, desviar o povo de Deus foi o diabo. Jesus veio como um caminho que Deus enviou. O diabo vem e coloca a igreja como um caminho para Deus. Deus enviou Jesus para salvar o homem. O diabo vem e coloca a obra, a tarefa cerimonial de igreja, fazendo o homem achar que é salvo por ele. Já? Aqui, dona Mônica. Nada. Você está entendendo isso? Você está compreendendo a importância de você buscar entender a realidade? A importância de você buscar entender a verdade? Eu vou repetir novamente para você entender aqui.
Eu vou mostrar novamente para você compreender a situação que você está, que você precisa conhecer a verdade para ser liberto. Boa noite. Boa noite, irmão. 802. Tá aqui, irmão? R$ 31,96. 31. 96.